Oi, gente! No seu canal YouTube, Eli Correia Oficial, que saudade de você! 41 anos, o maior sucesso do rádio de todos os tempos. E aqui, no nosso canal YouTube, que saudade de você! Se inscreva, dê aquele like, faça aquele joinha, acione o sininho. Vamos lá, gente! Sininho tocou, é mais uma postagem no nosso canal YouTube, Eli Correia Oficial. E para você que vai acompanhar mais uma Carta da Saudade, aqui no nosso canal, você que vai ouvir mais uma história que a vida escreveu, no final, tenho uma dica para você. Não deixe de acompanhar, não deixe de escutar. No final da carta, uma dica para você, tá bom? E agora, veja algumas opiniões de outras cartas narradas aqui no nosso canal do YouTube. E no nosso canal YouTube, Eli Correia Oficial, uma mulher e dois amores. Nascida e criada em uma cidadezinha do interior de São Paulo, na infância, Cláudia levava uma vida absolutamente tranquila, interiorana, provinciana. De manhã, escola. À tarde, catecismo. Aos domingos, missa matinal na igreja matriz. E à tarde dos domingos, matinê no cinema. E foi numa dessas saudosas e inesquecíveis sessões de matinê que Cláudia um dia sentou-se ao lado de Roberto, da mesma idade de Cláudia. Já eram colegas de escola estadual, muito embora nunca fossem amigos. Nunca tiveram oportunidade assim de conversar um com o outro, de sentar-se um ao lado do outro. Mas naquela tarde de domingo, naquela matinê do cinema, ali estavam os dois, lado a lado, fazendo coro à algazarra da criançada, da garotada, antes de começar a exibição do filme. Na verdade, naquela época, o dono do cinema fazia questão de exibir para as crianças, na grande maioria, filmes de comédia. Às vezes, de vez em quando, um velho bang-bang. Até comédias dos Trapalhões, Cláudia chegou a assistir nas matinês do cinema de sua cidade. E com o Roberto ali do lado, não havia nenhuma malícia, nenhum tipo de sentimento diferente, a não ser aquela coisa de criança mesmo. Até porque, com 10 anos de idade, 10 para 11, apesar de os sentimentos infantis já estarem começando a se aflorar, não se admitia outro tipo de comportamento entre duas crianças dentro do cinema, mesmo admitindo-se que os corações pudessem bater mais forte com aquela aproximação. E de fato, os corações de Cláudia e Roberto pulsavam de maneira mais acelerada, apesar da pouca idade. Na escola, na mesma classe de aula, agora os olhares dos dois sempre se cruzavam, mas não passava disso. À noite, pelo menos em relação a Cláudia, o pensamento fixo naquele menino bonito, de pele clara, porém de cabelos negros e olhos castanhos. Depois daquela sessão, depois daquele matinê, daquele filme que os dois assistiram lado a lado, se despediram. Cada um foi para sua casa e com a promessa de se reencontrarem no dia seguinte lá na escola. E assim, diante daquela sadia inocência, Cláudia e Roberto foram se relacionando. Ao longo do avanço do tempo, as coisas
foram se tornando mais estreitas, um mais apegado ao outro, até chegar à adolescência. 14, 15, 16 anos. E aí veio o inevitável. Um domingo à noite, os dois se encontraram na praça principal. Roberto ofereceu uma bala toffee, aquela bala achocolatada, para Cláudia. Ela agradeceu o gesto e os dois começaram a caminhar ali pela praça. Era assim que todos na cidade faziam. Uma praça, um grande jardim, os homens caminhavam de um lado, as moças caminhavam de outro, um se cruzando com o outro. O jardim, por sinal, muito bonito e bem cuidado pela prefeitura. Era o tal do namoródromo. Sim, namoródromo, que existe até hoje, composto por uma pista asfaltada circular. De um lado andam os rapazes, do outro andam as meninas e moças. E assim vão nascendo as paqueras, os namoros e até casamentos. Quase 100% dos casamentos da cidade, do interior, começam ou começaram no namoródromo da cidade. E nesta cidade de Cláudia não é diferente. E quando o namoro está sendo engatilhado, os dois andavam no mesmo sentido, até que acabavam na quadra externa do jardim. Assim, a caminhada na praça, um de um lado, outro de outro. Se gostaram, saem daquele círculo, saem daquele circuito e vão então atrás da igreja. Era ali, atrás da igreja, que ficavam os que já estavam namorando firme ou começando a namorar firme. O padre Januário nunca gostou daqueles casais se abraçando e se beijando nos bancos que ficam atrás da igreja. Alguns até namoravam encostados nas próprias paredes da igreja. Isso é um sacrilégio! Isso é um sacrilégio! Vivia dizendo o padre Januário. Nos seus sermões, nas missas, ele dizia: esses jovens vêm aqui na igreja, atrás da igreja, namorar e exagerarem no namoro. Isso é um sacrilégio! Apesar dos insistentes pedidos do padre Januário na missa, os namorados não tinham jeito. Era ali atrás da igreja o melhor lugar para namorar. Então, não teve jeito. Padre Januário teve que concordar com tudo. Mas Cláudia e Roberto, na primeira escapada ali do jardim, ali da praça, foram para trás da igreja, mas não avançaram o sinal. Isto é, ficaram ali, mas sem avançar o sinal. Pelo menos naquela primeira vez, naquela primeira noite de conversa mais séria. Sim, conversa mais séria, porque Roberto criou coragem e disse: Cláudia, sabe, eu gosto de você já faz muito tempo. Há muito tempo. E eu nunca tive coragem de dizer isso. Mas agora eu criei coragem e eu estou dizendo: eu gosto muito de você. E Cláudia, como moça do interior que é, ficou assim meio sem graça, abaixou um pouco a cabeça, os olhos, ficou meio sem jeito, sem saber bem o que dizer, se bem que ela estava esperando e até torcendo, para a chegada deste momento. Aí ela tomou fôlego, respirou fundo e disse: bem, se você gosta de mim, eu também gosto muito de você. Os dois pareciam, naquele momento, explodir em felicidade. Um olhava para o outro e começaram a rir. Começaram os dois a rir. Então, você gosta de mim, eu gosto de você. Eu gosto de você, você gosta de mim. E os dois começaram a dar risada, começaram a rir quase sem parar.
Até que Roberto perguntou: Eu posso pegar na sua mão? Claro, pegar na mão. Na mão pode sim. Roberto entendeu que só ficaria naquilo, pelo menos por enquanto, só na mão, só pegar na mão. Lá foram os dois pombinhos de mãos dadas, na flor dos 16 para os 17 anos, caminhando pela calçada em volta do jardim, rindo, jogando conversa fora e falando dos planos, do sonho da faculdade, do diploma, enfim, conversa normal de namorados. Agora já estavam namorando. Roberto queria ser advogado. Depois que ele assistiu a um júri na cidade e viu o melhor advogado da região defendendo e livrando da cadeia o autor de um homicídio, Roberto ficou fascinado pela profissão. Cláudia tinha outra intenção. Pretendia fazer psicologia. Inclusive, ela já mergulhava nos livros sobre o tema e avançava até pelos caminhos da psicanálise de Freud. Enfim, era o começo do romance. Um grande romance de amor. Um romance de amor que, por questão de formação de cada um a princípio, não passava dos carinhos superficiais, até chegar aos beijos incontroláveis. Então, já no namoródromo atrás da igreja, os beijos eram intensos, os beijos eram quentes. Sexo, nem pensar, mesmo porque eles não estavam preparados para isso. Com o correr dos dias, os pais de Cláudia descobriram que ela estava namorando, mas não se sabe bem o porquê. Tanto o pai quanto a mãe de Cláudia não queriam que ela namorasse Roberto. Os irmãos de Cláudia, Kiko e Júnior, não tinham nada a opor. Muito pelo contrário, eles conheciam Roberto e eram até meio que amigos de infância, porque cidade pequena todos se conhecem. Mas Dona Eurídice e o Sr. Gustavo, os pais, não queriam, de jeito algum, que ela namorasse Roberto, que aquele namoro fosse em frente. O tempo foi passando e aquela paixão evoluindo. Nada até então parecia ser capaz de separar os dois. Até que aos 18 anos, Cláudia e Roberto foram aprovados no vestibular. Ele entrou para uma faculdade de Direito em outra cidade, Ribeirão Preto. E Cláudia veio para São Paulo estudar psicologia na USP. Como se vê, houve uma separação física, apesar de o compromisso de namoro ainda ser mantido. Eles se correspondiam, falavam ao telefone e, vez ou outra, se encontravam lá no interior, na cidadezinha natal deles. E os pais dela não davam trégua. Não queriam que o namoro continuasse de modo algum. Os pais nunca explicaram bem o porquê, mas eram irredutíveis. Cláudia procurava de todas as formas convencer o pai e a mãe, mas não era possível. Até que um dia, num final de semana prolongado, os dois, Cláudia e Roberto, voltaram a se encontrar na mesma praça, no mesmo jardim, no mesmo banco. E foi o encontro derradeiro. Foi o encontro da despedida. Cláudia havia cedido às determinações dos pais. E morando em São Paulo, estudando na USP, ele morando no interior, estudando numa outra cidade. Então houve lamento, lágrimas e um ponto final. Cada um foi para o seu lado, de cabeça baixa, lamentando o fim do sonho de amor, de um lindo sonho que eles até então tinham alimentado. Cláudia retornou a São Paulo e seguiu seus estudos de psicologia. Roberto foi para Ribeirão, onde fazia direito. Na USP em São Paulo, Cláudia agora conheceu Heitor. Era uma festa, um baile na universidade. Uma balada, vamos dizer assim. Era o início de uma nova fase sentimental,
amorosa. Ela nunca antes tinha conhecido outra pessoa a não ser Roberto, e agora conhecia Heitor. Heitor, jovem de São Paulo, morador em Santana, e logo deixou-se levar por uma paixão desenfreada por Cláudia. Cláudia tinha de tudo para semear esse tipo de sentimento: bonita, inteligente e culta. E sempre foi a mulher sonhada por qualquer homem. E o namoro entre Cláudia e Heitor foi evoluindo normalmente. Ele confessava o seu amor, ela procurava retribuir e dizia que também o amava muito. Só que ela de repente começou a sentir que Roberto, apesar de já estar distante, não saía de sua cabeça. Cláudia namorando Heitor e com ele trocando afagos, beijos, abraços. No apartamento da USP, na calada da noite, Cláudia abraçava o travesseiro. Cláudia beijava o travesseiro. Cláudia começou a sonhar ter ao seu lado o seu primeiro amor, o inesquecível Roberto. E as fantasias eróticas e solitárias sempre faziam Cláudia chegar ao êxtase, ao prazer, mas pensando em Roberto, imaginando Roberto e não Heitor ao seu lado. Na mesma ocasião, quando o relacionamento entre Cláudia e Heitor era mais do que firme, Cláudia soube que Roberto havia ficado noivo lá no interior e, pior, noivo de Marisa, sua melhor amiga, amiga de infância, amiga, sabe, amiga mesmo de verdade. Marisa, uma amiga inclusive de classe, uma amiga de escola, uma amiga mas olha, amiga íntima. Então formou-se um triângulo: Cláudia, Roberto e Marisa. Triângulo porque eles se conheciam profundamente, se conheciam intimamente. Desde criança, cada um sabia da vida do outro. E Heitor entra no meio para transformar aquele triângulo em quarteto. Só que Heitor não conhecia e nem conhece, e muito menos imagina, que Roberto e Marisa existam. Veio a colação de grau. Cláudia recebeu o seu diploma de psicóloga. Heitor formou-se em engenheiro civil. No interior, na mesma época, Roberto transforma-se em bacharel em direito. Na festa de sua formatura, da formatura dela, Cláudia apresenta então Heitor aos pais. Sr. Gustavo e Dona Euridice ficaram radiantes. A filha, psicóloga, caminhava para o casamento com um engenheiro da capital, um rapaz distinto, educado. Cláudia soube que Roberto e Marisa, de repente ela ficou sabendo, haviam se casado. Mas ela não conseguia, mesmo sabendo agora que Roberto havia se casado com Marisa, de forma alguma ela conseguia se esquecer deste primeiro amor, deste seu primeiro amor. O primeiro amor, de fato, e isso todo mundo diz, é inesquecível. Dizem que não há quem não se lembre do primeiro amor, não há quem se esqueça do primeiro amor, da primeira paixão. Na maioria das vezes, a paixão já não existe mais. Foi devorada, foi engolida pelo passar dos anos. Mas no caso de Cláudia não havia jeito. Agora que ela soube que Roberto se casou com Marisa, a sua melhor amiga, Roberto mais do que nunca não saía de sua cabeça. Já noiva de Heitor, depois dos abraços e beijos de cada encontro à noite, voltavam as lembranças de Roberto. E retornavam os afagos e os beijos no travesseiro. Ela abraçava o travesseiro como se abraçasse Roberto.
Diante das insistências de Heitor, Cláudia finalmente foi iniciada sexualmente. Ela dizia sempre que não gostaria de fazer sexo antes do casamento. Porém, diante da realidade atual, Cláudia chegou à razão da lógica e resolveu se entregar. Se entregou a Heitor. E gostou. E muito. Além do mais, ela não aguentava mais os conselhos das amigas que insistiam para ela se libertar daqueles sentimentos interioranos, conservadores, que não levam a nada. Se solta, Cláudia, vai, se entrega ao amor. Hoje em dia, praticamente não existe mais esse negócio de mulher casar virgem. Pode até que ser que tenha uma ou outra, mas os tempos são outros. São tempos modernos e todo mundo tem que cair na realidade. É aquela coisa do ficar, de ficar. Enfim, Cláudia experimentou o amor carnal, e gostou. Tanto gostou que a partir da iniciação, o sexo com o noivo passou a ser rotina. Heitor e Cláudia, preparando o casamento, resolveram comprar um apartamento em Santana. Ele já estava trabalhando em uma grande empresa de construção como engenheiro. Ela trabalhava em uma grande empresa da área de alimentos, onde cuidava da parte psicológica de centenas de empregados. Da compra do apartamento de 3 quartos e 2 suítes para o casamento, tudo foi muito rápido. E foi um casamento bonito, como não deveria ser diferente. Aquela igreja da Imaculada Conceição estava lotada, toda florida e devidamente ornamentada. O coral, formado por homens e mulheres, com bata vermelha e branca como uniforme, os músicos, transformaram aquele ambiente em um momento de muita emoção. Realmente, o casamento de Cláudia e Heitor foi um casamento inesquecível. Depois da festa, os noivos passaram a noite no apartamento e no dia seguinte seguiram em lua de mel para Trancoso, na Bahia. Foi uma lua de mel curta, de apenas uma semana, mas foi maravilhosa. Afinal de contas, os dois tinham que trabalhar e tocar a vida nova. Realmente, para Cláudia e Heitor, iniciava-se uma fase de vida absolutamente nova. Não teve esse negócio de protelar também a primeira gravidez, não. Os dois, em comum acordo, queriam um filho ou uma filha logo de cara. E 2 meses depois do casamento, Cláudia tinha confirmado a gravidez. Mas estranho, muito estranho, apesar de tudo isso estar acontecendo na vida de Cláudia, Roberto não saía da sua cabeça. Era difícil a noite que ali na cama, ao lado de Heitor, Cláudia não se lembrasse de Roberto. E o travesseiro? Ah, se aquele travesseiro falasse! Desde os tempos de solteira e agora mesmo casada. Com o correr da gravidez, veio a certeza de que se tratava de uma menina. Escolheram o nome, Silvia, uma menina que nasceu forte, bonita e saudável. A família já estava formada, mas faltava ainda mais uma integrante, Érica, que chegou 1 ano e meio depois de Silvia. Assim, Cláudia, Heitor, Silvia e Érica formavam e ainda formam uma família feliz. Muito feliz mesmo. Mas e Roberto? O primeiro amor. E Roberto? A primeira paixão, desde os tempos de escola, das matinês, do namoródromo em sua pequena cidade, desde aqueles namoros atrás da igreja. E Roberto? E Roberto? Que não sai da sua cabeça.
Mais uma história que a vida está escrevendo. Primeira parte. Que saudade de você! Uma mulher e dois amores. História do canal YouTube Eli Correia Oficial. E como eu havia prometido, você quer ganhar um dinheiro extra nesta Páscoa? Para saber mais, acesse o link que eu estou deixando na descrição do vídeo. E aproveitem e ganhem dinheiro nessa Páscoa. Páscoa. Páscoa.